As técnicas descritivas são métodos amplos, capazes de fornecer informações detalhadas sobre as propriedades sensoriais de um alimento, permitindo, por exemplo, a detecção, a descrição e a quantificação de atributos sensoriais. As análises descritivas fornecem importantes informações para a introdução e posicionamento estratégico de produtos no mercado, sendo assim, utilizadas pela indústria de alimentos no desenvolvimento de novos produtos, no controle de qualidade, nas alterações de ingredientes e na formulação e avaliação de produtos durante a estocagem. As técnicas descritivas sofrem algumas limitações referentes ao seu desenvolvimento e custo, por exemplo. Podemos destacar o tempo necessário para o treinamento dos avaliadores, a definição de materiais de referência que possam traduzir as percepções ou sensações, e o limitado vocabulário, que pode não ser suficiente para definir a qualidade sensorial do alimento. Todo o conjunto acaba tornando as análises demoradas e com um custo elevado, devido às exaustivas sessões de treinamento para que os problemas com o uso das escalas sejam minimizados. A análise descritiva quantitativa é a técnica de descrição sensorial mais utilizada na área de alimentos, pois permite o levantamento, a descrição e a quantificação dos atributos sensoriais detectáveis no produto, utilizando avaliadores com alto grau de treinamento e uma análise estatística robusta dos dados. A análise descritiva quantitativa envolve 3 etapas fundamentais. A primeira é o levantamento de atributos e a familiarização dos avaliadores com os produtos. A segunda é a definição em consenso com a equipe de avaliadores dos termos descritores e a fixação das referências que servirão como padrão de intensidade, isso mínima e máxima para cada atributo. Por fim, temos a avaliação das amostras, utilizando uma escala não estruturada de 9 cm para a quantificação da intensidade dos atributos sensoriais. As informações que são obtidas, elas são transformadas em médias de intensidade, isso por atributo, sendo avaliadas estatisticamente por análise de variância. Nas análises que apresentam diferenças entre as amostras, aplica-se geralmente testes de comparação de média, que sendo geralmente utilizado o teste de Tukey. A equipe de avaliadores é constantemente monitorada com relação à sua performance e à sua reprodutibilidade, por exemplo. Isso levando em consideração a sua concordância, a sua capacidade discriminativa e a repetibilidade. Isso de forma individual ou em grupo, durante todo o treinamento, buscando sempre alcançar resultados mais precisos, confiáveis e consistentes. Entretanto, este método apresenta algumas limitações. Criar e manter uma equipe sensorial bem treinada, por exemplo, pode ser muito caro. A etapa de seleção de avaliadores pode ser relativamente longa, podendo se estender por mais de 3 dias. O número de sessões ou o tempo de treinamento está diretamente relacionado à complexidade do produto, o que pode ser restritivo, principalmente quando o mercado necessita de respostas mais rápidas. Diante das dificuldades e limitações apresentadas pela análise descritiva quantitativa, diversas metodologias vêm sendo desenvolvidas, apresentando-se como uma alternativa à ADQ, como por exemplo o método perfil flash, o shutting, o mapeamento projetivo e o posicionamento sensorial polarizado. Vale destacar que essas metodologias elas não necessitam de treinamento e podem ser realizadas por avaliadores treinados ou não treinados. Temos um exemplo de ficha para análise descritiva quantitativa, levando em consideração a quantificação da intensidade dos atributos sensoriais, sendo a segunda etapa fundamental da metodologia. Neste caso, a quantificação de atributos como sabor leva em consideração do fraco ao forte e a homogeneidade de baixo a alta, por exemplo. O grupo fez uma análise do teste ADQ utilizado na dissertação, parâmetros de qualidade e percepção sensorial de queijo de coalho com substituição parcial de cloreto de sódio por cloreto de potássio. A pesquisa busca substituir o cloreto de sódio por cloreto de potássio nas produções de queijo coalho.
Por não ter uma padronização no momento da adição do sal no processo de produção, a qualidade do produto pode ser comprometida ao ser adicionada altas quantidades, tendo em vista doenças e problemas relacionados ao alto consumo de sódio. A pesquisa avalia em testes prévios as melhores salgas e quantidades de sal inseridas na produção de queijo, pretendendo otimizar os níveis de cloreto de sódio e cloreto de potássio. Foram analisados os efeitos das concentrações dos sais sobre características físico-químicas, análises físicas das atividades de água, pH e cor, e as respostas sensoriais por meio da ADQ, análise descritiva quantitativa. Após a otimização das concentrações, foi feitos os testes com os consumidores. Etapas da ADQ. Na primeira etapa, foi realizado um contato eletrônico e presencial, por meio de questionário, para coletar informações como hábitos de consumo de queijo, faixa etária, disponibilidade de horário e interesse em participar do estudo. Logo após esse primeiro contato, foram considerados aptos 35 voluntários. Com esses 35 voluntários, foram avaliados poder discriminativo por meio de testes triangulares e dual trio, bem como teste de reconhecimento de gostos básicos e habilidade de escalas. Foram selecionados 29 julgadores com um mínimo de 75% de acerto. Segunda etapa. Nesta etapa, será realizado o desenvolvimento da terminologia por método de rede. Neste método, os julgadores analisam 3 amostras representativas aos pontos máximos, mínimos e médios das concentrações de sais estabelecidas com diferentes formulações de NaCl e KCl. Esta etapa foi realizada com 24 julgadores, tendo em vista que 5 pessoas desistiram de participar do teste. As amostras foram servidas em pares e foi solicitada a avaliação das percepções relativas das amostras, dando ênfase às similaridades e diferenças. Logo após a degustação, houve uma discussão com todos os julgadores, onde foram estabelecidos os termos citados com maior frequência para descrever o queijo para ser usado como resposta sensorial. Neste slide, estamos apresentando a imagem retirada do estudo, onde são apresentadas todas as respostas dos descritores. Etapa 3. Essa etapa é iniciada com 20 voluntários. Foi realizada a degustação de 3 versões de formulações com diferentes percentuais de NaCl e KCl, utilizando as fichas de terminologia e referência como norte. Essa ficha foi apresentada no slide anterior. Os dados gerados foram submetidos à análise de variância, aplicando 2 fatores, amostra e repetição, para cada julgador e atributo. Foram então avaliados critérios de poder de discriminação, repetibilidade e consenso com a equipe, considerando os níveis de significância da pesquisa. No final desta etapa, foram selecionados 12 julgadores. Etapa 4. Na etapa 4, temos os 12 julgadores finais, 7 mulheres e 5 homens com idades entre 21 e 40 anos. O teste foi realizado utilizando 11 diferentes formulações de queijo, monodicamente distribuídas e em 3 repetições, realizadas em 6 sessões diferentes devido ao grande número de amostras. Para os julgadores, foi disponibilizado as tabelas e as fichas desenvolvidas e servidos água e biscoitos para evitar interação entre as amostras. Essa é a tabela de scores médios e erro padrão para as análises de atributos sensoriais da ADQ de queijo coalho. A pontuação dos jogadores para o atributo presença de olhaduras se mostrou próximo ao ponto zero da escala utilizada, indicando que as amostras de queijo coalho têm aparência uniforme. A ausência de olhaduras pode ser identificada como indicador de qualidade microbiológica, já que esta característica pode estar relacionada à quantidade de coliformes em excesso, pelo fato que
eles metabolizam a lactose e produzem gás carbônico, que fica retido na massa do queijo e pode provocar inchamento e pequenas aberturas da massa. No quesito maciez, as notas atribuídas variam de 5,08 a 6,35, indicando uma textura macia ao mastigar. Para a homogeneidade, as notas indicam que os queijos apresentaram grumosidade. Características como essa e textura borrachuda ou esfarelada são item de rejeição para os consumidores. Para o atributo sabor salgado, houve influência das variáveis. É notável que a ação do cloreto de sódio teve mais influência que o efeito do cloreto de potássio para esse quesito. O aumento das concentrações de cloreto de sódio interfere diretamente no sabor salgado, principalmente para as menores concentrações de cloreto de potássio. Notas mais baixas foram atribuídas para o sabor salgado com menos concentrações de cloreto de potássio. A retirada de cloreto de sódio com relação ao cloreto de potássio pode diminuir a intensidade do sabor salgado. Oposto ao sabor salgado, o atributo sabor residual amargo, nota-se que com o aumento das concentrações de cloreto de sódio, ocorre diminuição na percepção de sabor amargo, e todas as concentrações de cloreto de potássio adicionadas demonstram alguma intensidade de sabor amargo. Estudos afirmam que a variável cloreto de potássio, quando isolada, pode levar na percepção de atributos indesejados como sabor amargo. Porém, quando combinada com outros sais, tipo o cloreto de sódio, ocorre a diminuição do sabor residual amargo, predominando a intensidade do cloreto de sódio. Quando relacionada com a interação entre os sais, a cor branca característica foi evidenciada com maior intensidade, obtendo assim maiores notas para o atributo. Essas notas atribuídas pelos provadores indicam que as amostras de queijo produzidas tinham a aparência esperada de um queijo de coalho, com a intensidade da cor branca. Avaliando as figuras abaixo, observa-se que maiores ou menores concentrações de NaCl e KCl, que são indicados pela coloração verde nos extremos, obtiveram maiores notas no atributo. As menores notas foram identificadas nos extremos também, para as menores e maiores concentrações de sais. Notas intermediárias foram obtidas em ensaios em que a concentração de KCl se aproximavam do ponto central do planejamento experimental. Considerando que um dos objetivos do estudo é a avaliação da percepção sensorial de queijos com teores de NaCl e KCl, e levando em consideração os resultados obtidos pelo teste sensorial ADQ, foi constatado que a concentração de 1,2% de KCl para utilização em salga úmida como maior substituição possível para a manutenção das características do produto, devido às interações entre os atributos cor branca, sabor salgado e sabor residual amargo. Porém, tendo em vista a manutenção da característica sabor salgado por ela ter sido a de maior contribuição estatística, para a diminuição da concentração de sais em queijo de coalho, foi fixado o percentual de 2,3% de NaCl na salga úmida para a produção do queijo.